Santo é o Senhor. Vamos ler nessa noite o texto no qual nós estamos há alguns domingos, Lucas capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 23. Lucas 1, de 8 a 23, leiamos juntos. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Antes de nós entrarmos na nossa palavra de hoje, uma palavra de orientação, de esclarecimento. Eu fico assim impressionado como certas tradições que não são bíblicas se apegam no coração, na alma de tanta gente que é crente, de tanta gente que tem o nome de evangélicos. Evangélicos vem de quê? De que vem evangélico? Evangelho. Evangelho é palavra de Deus, boa nova. Deus revelou a sua palavra para os seus filhos viverem de acordo com a sua palavra, né? Eu fico olhando assim durante o ano, certas datas como essa de hoje, em que as pessoas não estão vendo que isso não é Bíblia, isso é tradição religiosa. E nem é tradição cristã, realmente evangélica e bíblica. É uma tradição religiosa
e de religião separada da Bíblia, fora do Evangelho. A Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu duas alianças: a antiga aliança com o antigo povo de Israel antes de Cristo, e a nova aliança com o povo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Aleluia! O povo da antiga aliança, eles tinham uma coisa estabelecida por Deus no Antigo Testamento, que se chama de calendário litúrgico. Quer aprender? Então repita essas palavras: calendário litúrgico. O que é o calendário litúrgico? Os judeus continuam mantendo, porque os judeus não receberam Jesus, os judeus não creem em Jesus, e por isso os judeus continuam mantendo o seu calendário litúrgico, que vem lá do Antigo Testamento. Nesse calendário litúrgico, dias determinados do ano eram marcados por certas celebrações, que incluíam também certas festas, como as 3 festas mais importantes do judaísmo, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas festas, atenção, não são festas cristãs. Elas são festas judaicas. Você é judeu? Você é judeu? Se for, converta-se agora a Jesus Cristo, ou você não tem salvação. São festas judaicas, porque os judeus tinham um calendário a cumprir, que foi dado por eles para Deus, para eles entenderem essas festas como uma profecia daquele que Deus ia enviar, o seu Filho Jesus. Agora ele já enviou. Quando Jesus veio, ele encerrou a antiga aliança e Jesus começou a nova aliança. E na nova aliança, por favor, por gentileza, irmãos, pegue a sua Bíblia e leia de Mateus até Apocalipse. Esse é o testamento da nova aliança. Na nova aliança não existe calendário litúrgico. Jesus não mandou a gente comemorar nenhuma festa em determinado, olha, todos os anos em tal dia vocês comemorem essa festa. Jesus não instituiu isso. E Jesus não ordenou os apóstolos que viveram depois dele a instituir, e os apóstolos não ensinaram a igreja cristã a instituir, e o Novo Testamento não ensina a instituir nenhuma festa, nem Natal, nem Páscoa, nem Pentecostes, nem Tabernáculos, nem festa junina. Nenhuma festa existe no Novo Testamento. Sabem por quê? Porque no Novo Testamento a nossa festa é todos os dias, não em um determinado dia do ano. A nossa festa é todos os dias, e Jesus é quem marcou essa festa ao dizer: agora com vocês eu vou estar todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os judeus tinham que fazer as festas, porque Jesus não tinha vindo. Agora nós não temos que fazer essas festas,
Porque Jesus já veio. Ele é a nossa festa. Ele é a nossa festa. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa exultação, Ele é o nosso Salvador, Ele está conosco todos os dias, Ele está conosco toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, Ele está conosco todos os dias, para nós celebrarmos o seu nascimento todos os dias, para nós celebrarmos a sua morte todos os dias, para nós celebrarmos a sua ressurreição todos os dias, para nós celebrarmos Jesus todos os dias, irmãos. Essa Páscoa que hoje está celebrando aí no mundo, ela é Páscoa católica. Ela é uma instituição católica. Ela não é uma instituição cristã, porque Cristo não instituiu. Quem instituiu essa Páscoa aí de hoje foi a Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana, assim como os judeus, como o judaísmo, o catolicismo tem um calendário litúrgico que eles cumprem. E essa Páscoa de hoje, que é uma Páscoa católica, ela marca o fim de um período, que é o período da Quaresma para os católicos, que começa na quarta-feira de cinzas, depois da terça-feira de carnaval, depois do católico pular carnaval até terça-feira, aí na quarta-feira ele vai para a missa na igreja católica, para o padre colocar uma cinza na cabeça dele, e mandar ele ficar 40 dias em jejum de carne, se bebe não bebe durante 40 dias, se fuma para de fumar durante 40 dias, até cumprir os 40 dias na Páscoa, e daí pode voltar a comer, beber e fumar à vontade. Isso é religiosidade. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Isso é Páscoa católica. Vocês são católicos? Tem a igreja bem ali em cima do morro, pode ir lá. Lá está tendo a missa da Páscoa agora, vai lá. Você é católico? Eu não sou. Eu sou protestante. Protestante protesta contra tudo o que é antibíblico. Essa Páscoa aí é antibíblica. Ela é católica e o catolicismo não é bíblico. A Igreja Católica não respeita a Bíblia. O católico não anda de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Filhos de Deus andam de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, essa ressurreição de Jesus, não, a ressurreição de Jesus nós celebramos todos os dias. Cristo vive em mim, Cristo está vivo, é todos os dias. A carne do cordeiro pascal que os judeus comiam na Páscoa é a palavra que nós temos que comer todos os dias. É assim a nossa Páscoa, é comendo a carne do cordeiro, a palavra de Deus, todos os dias, porque Jesus disse: minha carne é verdadeira comida. A nossa Páscoa é todos os dias, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, celebrando todos os dias a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. É todos os dias, irmãos. Não tem calendário para nós. Não tem calendário, todos os dias é o dia do Senhor. Se no Antigo Testamento o dia do Senhor era sábado, no Novo Testamento não é domingo. Isso também é tradição católica. O catolicismo inventou que o dia do Senhor é domingo. O dia do Senhor é todos os dias.
Todos os dias Ele está conosco, todos os dias Ele quer falar conosco, todos os dias Ele quer nos ensinar, todos os dias Ele nos dá sua carne para comer e seu sangue para beber, na meditação da palavra de Deus, porque essa palavra, não festas, não celebrações, não ritualismos, é essa palavra que nos santifica, para irmos para o céu e vermos a Deus por toda a eternidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa Páscoa de hoje aí não é cristã, não é protestante, não é evangélica, não é bíblica, não é espiritual. Essa Páscoa hoje aí, ela é católica. É para quem é católico. Eu não sou. Você é? Então acabou. Essa Páscoa aí é diferente da Páscoa judaica. Porque a Páscoa judaica, que em hebraico se chama Pessá, que significa passagem, a Páscoa judaica, ela é celebrada numa data fixa, não é numa data móvel, cada ano é um dia, não. A Páscoa católica é numa data móvel, cada ano é um dia diferente. A Páscoa judaica é no dia 14 de abril, porque no calendário judaico, abril é o primeiro mês do ano. Para os judeus, o primeiro mês do ano não é janeiro. Para os judeus, o primeiro mês do ano é abril. Hoje, 31 de março, os judeus em Israel vão celebrar a passagem do ano deles. Tem festas em Israel pela passagem do ano, estão saindo de um ano, eles não estão no ano de 2024, estão no ano de 5.000 e tanto, mais de 5.000, e hoje é a passagem do ano deles, né, como se hoje fosse 31 de dezembro, para eles o 31 de dezembro é 31 de março, porque 1º de abril começa um novo ano, e o primeiro mês de abril, que eles é chamado em hebraico de o mês de Nissan, eles têm o seu calendário litúrgico marcado para no dia 14 do mês de Nissan, dia 14 do mês de abril, não importa que dia da semana ele caia, é 14 de abril, eles celebram a Páscoa dos judeus. Essa é a Páscoa judaica, que era uma celebração da antiga aliança que já acabou. Judaísmo não era mais para existir. Judaísmo só existe porque eles não creem em Cristo, eles não aceitam Cristo, eles não querem saber de Cristo, eles ficam só com o Antigo Testamento. Para eles o Novo Testamento é heresia, por isso eles celebram a Páscoa. Hereges judeus têm a sua Páscoa, hereges católicos têm a sua Páscoa, que é hoje, a dos católicos, e a nossa? A nossa não é em nenhum dia. A nossa Páscoa é uma pessoa, Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E também não tem absolutamente nada a ver com ovo de chocolate. Não tem nada, absolutamente nada a ver com ovo de chocolate. Isso é só para dar cárie nas crianças e diabetes nos adultos. Nada a ver. A nossa Páscoa é diária, a nossa Páscoa é Cristo. Entenderam? Ah, mas tudo bem lembrar da ressurreição de Jesus, mas espera aí, isso não é desculpa não. Da ressurreição de Jesus, nós temos que lembrar todos os dias.
e dar graças ao Senhor todos os dias. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, vã seria a nossa fé, vã seria a pregação, mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, e isso é algo que nós temos que lembrar todos os dias, louvar o Senhor todos os dias, e anunciar para todo mundo aí fora, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque ao invés de vender chocolate, não sai por aí dizendo que Jesus ressuscitou? Porque não são evangélicos, porque não são bíblicos, de acordo com a palavra para pregar. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós somos suas testemunhas. Foi isso que os apóstolos pregaram nos Atos dos Apóstolos. Nenhum apóstolo chegou assim, hoje é dia da ressurreição, vamos comprar um ovo de Páscoa. Isso não existe. Isso é invenção de homens, como o Papai Noel no Natal. São invenções criando uma sombra para esconder a verdade, para esconder o Evangelho, para esconder a realidade e deixar as pessoas, inclusive as criancinhas coitadas, na ilusão religiosa, porque toda ilusão é uma mentira, e o pai da mentira continua sendo o mesmo, é o diabo. Deus é o pai da verdade, por isso que eu estou falando para vocês aqui, a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Chocolate é gostoso, quer comer, come. Mas muito cuidado com a saúde. Cacau é uma fruta brasileira muito boa, que faz essa delícia que é o chocolate. Mas você pode comer chocolate o ano inteiro, ou só come chocolate na Páscoa. Come chocolate o ano todo, e de todos os tipos. Jesus está conosco todos os dias. Ele é a nossa Páscoa, todos os dias. Ele é o nosso Natal, todos os dias. Ele é a nossa vida, todos os dias. Entendeu quem é Jesus? Aleluia. Bom, muito bem, então vamos na palavra de hoje. Nós vamos exatamente, aproveitando esse assunto que eu já coloquei para vocês aqui de Jesus, né? O nosso tema, diga, alegria no Senhor. Festa não lembra alegria? Pois bem, Jesus nos quer alegres todos os dias. Jesus nos quer alegres todos os dias. Vamos ver de onde que nós tiramos esse tema aqui, no texto que nós estamos lendo aqui, de Lucas 1, do 8 ao 23. Esse texto todo tem esse título, diga, Anúncio da Concepção. Concepção aqui de João Batista, tá? Depois nesse mesmo capítulo vem ainda o anúncio da concepção de Jesus. Aqui o anúncio da concepção de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. E nós vamos ver aqui alguns elementos importantes sobre essa pessoa, esse homem levantado por Deus aí, né, para preparar a vinda de Jesus, o início do ministério de Jesus. Esse homem é chamado João Batista. O nome de Batista foi dado a ele por causa do batismo, porque ele começou a batizar nas águas do Rio Jordão as pessoas que vinham confessando os seus pecados. Muito bem, o versículo que nós vamos ver hoje é o 14, onde o anjo Gabriel disse para Zacarias essas palavras que estão aqui, e que eu já modifiquei, está diferente do que está aí na nossa Bíblia, tá? Porque na nossa Bíblia tem a palavra, primeira palavra prazer, e depois a palavra alegria, tá? Lucas escreveu primeiro a palavra alegria, e depois a palavra exultação. Onde na sua Bíblia está escrito prazer, Lucas escreveu de verdade alegria. Tá? E onde está escrito alegria, Lucas escreveu exultação. Então essa é a tradução
mais fiel ao texto original que foi escrito. O anjo Gabriel disse para Zacarias: em ti haverá alegria e exultação, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Repitam. Aleluia. Bom, vou começar pelo final, né? Muitos se regozijarão com o nascimento de João Batista, porque o nascimento de João Batista é uma boa nova de alegria para todos os cristãos. Para todos os cristãos. Por quê? Porque João Batista veio como o último profeta da antiga aliança. João Batista veio como o último profeta da antiga aliança, e como último profeta da antiga aliança, ele, mais do que todos os profetas antes dele, encontrou Jesus, viu Jesus, esteve com Jesus. Por isso que Jesus vai dizer nos evangelhos, tá? Especialmente em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer que entre os nascidos de mulher, quer dizer, todos os homens, né? Nascidos de mulher, todos os homens, toda a humanidade, entre todos os nascidos de mulher, tá? Entre todos os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista, e no entanto ele é o menor entre todos os filhos do reino de Deus. O que significa quando Jesus disse que João Batista é o maior entre todos os nascidos de mulher? Porque os nascidos de mulher, aos quais se refere ali, são os profetas da antiga aliança. Todos os profetas que existiram, desde Moisés até Malaquias, incluindo não só os profetas que escreveram o Antigo Testamento, mas os profetas que não escreveram. Teve profetas que não escreveram. Os profetas que escreveram se chamam profetas literários, porque eles escreveram. E os profetas que não escreveram se chamam profetas não literários. Por exemplo, Elias escreveu? Não. Eliseu escreveu? Também não. Muitos profetas não escreveram. A profecia, o ministério deles foi apenas oral. Eles apenas anunciaram de boca, mas eles não deixaram nada escrito, porque Deus não quis. Aqueles que Deus quis que escrevessem, eles escreveram, e por isso nós temos o Antigo Testamento aqui, nos seus 39 livros. Quando Jesus disse que João Batista é maior do que todos nascidos de mulher, esses nascidos de mulher a qual Jesus se refere, são todos os profetas. Porque todos os profetas profetizaram a vinda de Jesus, mas não viram essa profecia se cumprir. Porque o cumprimento dessa profecia, a data do cumprimento dessa profecia, estava além do tempo de vida deles. Então, no passado, eles profetizaram. Moisés profetizou, Isaías, Daniel, Zacarias, Malaquias, todos profetizaram que Jesus viria ao mundo, que o Filho de Deus viria ao mundo, mas eles não viram o cumprimento dessa profecia. João Batista é o maior de todos esses profetas, porque João Batista é o último desses profetas, tá? Você poderia imaginar, por que João Batista não entrou ali e ficou seguindo Jesus, se tornando um dos apóstolos de Jesus? Seria um tremendo apóstolo de Jesus, mais ou menos da mesma idade, poucos meses só mais velho.
do que Jesus, mas não, essa não era a missão dele. A missão dele era ser o último profeta da antiga aliança, o último profeta do Antigo Testamento. E como os profetas que não escreveram, como Elias, João Batista também não escreveu nada, só anunciou que Jesus, olha, ele é maior do que todos os profetas, porque os profetas antes dele anunciaram que Jesus viria no futuro. E João Batista pôde apontar para Jesus e dizer: é ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que batiza vocês com o Espírito Santo. É Ele que é o Filho de Deus. João Batista viu Jesus. E João Batista, né, vamos falar sobre isso alguns domingos aí, que vamos ficar dentro desse texto aqui ainda. João Batista foi batizado com o Espírito Santo por Jesus, enquanto ainda estava no ventre materno, no 6º mês de gravidez. No 6º mês de gravidez, Maria, que já estava grávida recentemente de Jesus, veio visitar Isabel, e quando as duas barrigas se encontraram, Jesus, da barriga de Maria, batizou João Batista dentro da barriga de Isabel. E até Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por isso, então, muitos se regozijarão com o seu nascimento, com o nascimento de João Batista. Agora, por que João Batista é maior do que todos os profetas? Mas dentre todos os cidadãos do reino de Deus, os salvos em Cristo Jesus, os que são feitos filhos de Deus na obra da salvação, os que são membros da igreja de Cristo, o povo da nova aliança, eu, você, cada um de vocês, somos maiores que João Batista. Que coisa, hein? Somos maiores que João Batista. Dentre os filhos do reino, ele é o menor. Dos profetas que vieram antes dele, ele é o maior. Mas dentre todos os cidadãos do reino, ele é o menor. Entenderam? Isso é algo tremendo que lança sobre nós grande responsabilidade. Se João Batista, menor do que nós, declarado isso por Jesus na palavra de Deus, foi um homem santo, foi um homem de oração, foi um homem que buscou a Deus desde a sua infância, desde a sua mais tenra idade. Ele não estava jogando videogame, ele não estava com internet, ele não estava vendo televisão, ele estava buscando a Deus desde a sua infância. E quando cresceu um pouco, foi morar no deserto para buscar a Deus ali, numa comunidade de homens espirituais que chamavam em Israel os essênios, que eram homens de vida rigorosa, de oração, de muito jejum, buscando a Deus, até que o Espírito Santo falou para ele: pode ir lá agora, sai do deserto e vai para a cidade e começa a anunciar, porque aquele que você veio anunciar já chegou. E aí João Batista veio vindo do deserto para clamar a vinda, a chegada de Jesus. Aí todo mundo interessado: mas quem que é você? Você é quem mesmo? Qual é o seu ministério? Qual é o seu nome? Que grande homem é você? João Batista: não, nada disso. Eu sou apenas uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Como está escrito em Isaías capítulo 40. Eu sou aquela voz lá do Isaías 40, e aquele que eu anuncio, eu não sou grande não, eu não sou nada. Aquele que eu vim anunciar para vocês
É Ele que é grande. É Ele que é grande. Então nós vamos ver algumas coisas aqui de João Batista. É por essa razão que o anjo Gabriel disse: muitos, esses muitos incluem a nós, muitos se regozijarão com o seu nascimento, com o nascimento de João Batista, com a existência de João Batista, com o ministério que Deus deu para esse tremendo profeta diante de Deus. Homem rigoroso na sua própria santificação. E nós que falamos aqui tanto de santificação, com certeza João Batista é um modelo, é um exemplo para a nossa santificação. Aleluia. E a mensagem do anjo Gabriel para Zacarias é: olha, em ti haverá, repita depois de mim, em ti haverá alegria e exultação. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar essa palavra que o anjo Gabriel disse para Zacarias, porque essa palavra que ele disse para Zacarias tem um peso enorme naquilo que nós podemos chamar de um dos muitos resultados, um dos muitos efeitos, uma das muitas consequências de Cristo, Filho de Deus, ser gerado em nós espiritualmente, de recebermos Jesus, de recebermos a graça da salvação. Tem duas palavras interessantes na língua grega do Novo Testamento. Uma delas se fala charis. A palavra charis é a palavra graça. E a palavra parecida com charis, só que em vez de terminar com is, termina com a, é chara. Chara é alegria. Charis, graça. Chara, alegria. Foi essa palavra, inclusive, que Lucas escreveu ali onde está escrito alegria. A palavra chara. Charis, graça. Chara, alegria. Essas duas palavras têm um movimento de causação, de causa para efeito. A graça, charis, produz chara, produz alegria. Com certeza absoluta, irmãos e irmãs, a obra da salvação em Cristo Jesus, com os seus vários propósitos, um desses propósitos é que sejamos pessoas alegres. E até mais do que alegres, pessoas exultantes de alegria. Exultantes de alegria. Deus não nos quer tristes. Por isso Tiago escreveu, Tiago capítulo 5, opa, alguém está triste? Vai orar. Está triste? Vai orar. Oi, neném, as crianças tudo quer vir aqui na frente, isso é uma grande bênção. É Jesus que está atraindo elas. Então, está alguém triste? Tiago disse, vai orar. Vai orar porque tem alguma coisa errada. Você está triste porque tem alguma coisa errada. Então vai orar. Vai cumprir o Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Você tem que entrar triste no quarto e sair alegre. Você tem que entrar triste em oração e sair alegre, porque Ele vai te curar. Ele vai curar a sua tristeza.
Não importa qual foi o motivo causador dessa tristeza, o Senhor vai curar essa tristeza, porque Deus não te quer triste, Deus te quer alegre. Deus te quer alegre, tá? Então lá no teu quarto, você lembra de Ana. Ana, mãe de Samuel, estava triste, se sentia infeliz. Ela não tinha filhos e não conseguia engravidar. Isso era muito grave para as mulheres na antiga aliança. Ela chorava muito, estava triste com isso. Mas aí, numa das festas lá do Antigo Testamento, do calendário litúrgico do Antigo Testamento, ela veio para a festa judaica. E ali ela orou ao Senhor de uma maneira diferente, que até o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E na verdade ela só mexia os lábios, não saía nenhum som da sua boca. Ela orava a Deus com gemidos da sua alma. E o sacerdote Eli foi repreendê-la: mulher, deixa passar o teu vinho, depois você volta e vem orar. Está orando bêbada aqui, embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. O que eu estou fazendo é derramando a minha alma diante do Senhor. Amados, é isso aí o objetivo, o propósito da oração. Orar de verdade é derramar a alma diante de Deus. Como está a sua alma? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas vontades, os seus desejos? Traz tudo isso em oração e derrama diante de Deus. Porque a sua alma precisa de cura. E Deus cura nossas almas. A tristeza vem da alma. Neemias estava triste, porque 2 grupos de judeus já haviam deixado a Babilônia e voltado para Israel para reconstruir a nação, reconstruir as cidades, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo de Salomão que Nabucodonosor tinha destruído. E Neemias não viu e não tinha visto ainda, não conseguia enxergar como que ele também poderia voltar. Um grupo voltou com um homem chamado Zorobabel. O segundo grupo voltou com um homem conhecido chamado Esdras, que tem um livro de Esdras. Mas Neemias ainda estava lá na cidadela de Suzã, da Babilônia, servindo de copeiro do rei. E um dia ele foi lá servir ao rei, com todo o empenho dele no seu trabalho ali, e o rei percebeu que ele estava diferente. O rei, que era ímpio, né, percebeu: Neemias, o que aconteceu com você? Estou vendo a sua cara, estou vendo a sua face. E sabe de uma coisa, Neemias? Isso que você está aí só pode ser uma coisa, só pode ser tristeza de coração. Tristeza de coração. Tristeza de alma. O que foi? Depois eu te conto, meu Senhor. E Neemias saiu e foi orar. E Neemias também derramou sua alma diante de Deus. Senhor, eu queria estar lá, reconstruindo com os meus irmãos que estão lá, sofrendo para reconstruir. Eu quero ir também. Toca no coração desse rei, para ele me liberar aqui do trabalho e permitir que eu também vá. Aí ele falou com o rei, Deus tocou o coração do rei, e ele reuniu outros judeus que ainda estavam na Babilônia, e levou a 3ª leva de judeus de volta. E chegando lá, Neemias animou as pessoas, olhou para os muros de Jerusalém que estavam destruídos, e as pessoas desanimadas. Neemias: ei gente, vocês estão desanimados? Olha a ruína que está aí a nossa cidade, a nossa capital, Jerusalém.
levantem, venham me ajudar, vamos reconstruir. E Neemias foi trabalhar com aquele povo todo, animou o povo, e o povo foi reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias ensinou para eles no seu livro: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele sabe o que é isso, porque ele teve a experiência do que é ter tristeza na sua alma, ter tristeza no coração. Mas o Senhor o curou, e uma vez curado, ele agora exorta o povo todo: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Quando Paulo escreve aos Filipenses, os filipenses, o povo da cidade de Filipos, na Macedônia, uma das primeiras cidades que o apóstolo Paulo visitou na sua segunda viagem missionária, quando ele foi com Silas, mas também Lucas estava com ele lá, Priscila, Áquila, outras pessoas, Timóteo. Tinha uma equipe com eles lá, mas o seu principal com Paulo em Filipos, mas o principal companheiro dele era o Silvano, que também é chamado de Silas. Foi ali que Paulo e Silas foram presos numa cadeia, injustamente, e pela meia-noite cantavam hinos de louvor a Deus. E Deus mandou um terremoto e abriu as cadeias. Paulo escrevendo as suas cartas, você percebe pelas cartas de Paulo, que a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, dentre todas as demais igrejas, tiveram maior carinho, maior amor por Paulo. Inclusive foi a única igreja que se preocupou pessoalmente com Paulo e deu a Paulo ofertas. Paulo não pedia ofertas, ele trabalhava para sobreviver, mesmo estando trabalhando na obra do Senhor. Mas a igreja de Filipos quis mandar para ele ofertas, ajudas. Eles se preocupavam onde Paulo estava, para que não faltasse nada para ele. E quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E como Paulo estava preso, Filipenses, uma das cartas de prisão, quando Paulo estava preso, os filipenses foram atingidos por uma grande tristeza de alma. Puxa, Paulo está preso, o que a gente pode fazer? Vamos orar por ele. Estavam tristes. Aí Paulo pega e escreve para eles, tá? Essa linda e preciosa carta, que nós estamos aqui, versículo por versículo, cada quarta-feira, viu? Versículo por versículo, cada quarta-feira. Paulo escreve essa carta, abra aí na sua Bíblia essa cartinha de 4 capítulos só, a carta de Paulo aos Filipenses, né? E quando ele chega na metade da carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, só a primeira frase aí, do capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava na cadeia, os filipenses, que tinham por ele grande consideração e amor, estavam tristes por isso, e Paulo escreve para eles assim, o que estava preso, escreve para os que estavam soltos, dizendo, olha, se alegrem, eu estou preso aqui, estou alegre, vocês estão soltos aí, alegrai-vos no Senhor. E aí quando chega no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz de novo, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele faz questão de repetir, outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, um dos objetivos da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, era que eles ficassem alegres. Porque quem é de Deus é alegre. Quem é de Deus tem a verdadeira alegria, irmãos. O mundo tem uma alegria tão falsa.
O mundo tem uma alegria tão diabólica. O mundo tem uma alegria satânica. O mundo tem alegrias demoníacas. O mundo tem falsas alegrias, que os homens correm atrás delas, porque não têm o Senhor, e portanto não têm essa alegria no Senhor, então eles vão buscar alegrias falsas. E até se alegram muito. Até parece que eles são mais alegres do que a maioria dos crentes. Se alegram muito nas suas bebidas, nas suas drogas, nos seus entorpecentes, nas suas festas, nos seus bailes, nas suas baladas, nos seus shows, nos seus carnavais, nas suas músicas, na sua prostituição, na sua promiscuidade. Se alegram. O mundo não está triste, não. O mundo está muito alegre sem Deus. Muito bem, obrigado. Por isso que Jesus falou deles: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis depois. A alegria do mundo é condenável. Os alegrinhos desse mundo estão condenados. Estão condenados. A alegria do mundo é falsa. A única verdadeira alegria que é capaz de alegrar a nossa alma é a alegria do Senhor. É a alegria espiritual. Essa alegria espiritual foi também qualificada como uma das 9 características do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Entre as 9 características do fruto que o Espírito Santo produz em nós, está a alegria. E por que o Espírito Santo produz alegria? Para nós andarmos por aí como bobos alegres, rindo para todo canto? Não. A alegria é mais... A alegria é mais séria do que isso. Olha só. A alegria é muito mais do que isso. É a alegria que o mundo não pode ter. É a alegria no Senhor. Alegria constante no Senhor. Alegria no Senhor. Eu me alegro no Senhor. As pessoas que não têm o Senhor têm que se alegrar em pessoas. E aí essas pessoas vão decepcioná-las. Aí elas caem em tristeza e depressão, porque as pessoas das quais elas esperavam receber alegria, as entristeceram. Ela ficou triste com as pessoas. Quem buscar alegria em pessoas vai ficar triste. Quem buscar se alegrar em pessoas vai quebrar a cara. E quebrar a cara dói, então fica triste. Vai ficar triste quem tiver alegria em pessoas. A nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Quem tem a sua alegria no Senhor nunca quebra a cara. É no Senhor. Quem não tem o Senhor fica buscando alegria nas pessoas ou fica buscando alegria nas circunstâncias. Procura promover certos eventos que têm para eles significado de alegria, para se alegrarem. Ele sai do trabalho, vai para happy hour, para se alegrar, porque o trabalho foi duro, então vamos para happy hour, vai se alegrar, vai encher a cara.
as alegrias circunstanciais, as alegrias fugazes, onde na verdade essas pessoas estão fugindo de si mesmas, porque elas não aguentam a si mesmas, porque dentro delas não tem alegria natural, dentro delas tem pecado, e o pecado gera almas decaídas, mentes decaídas, emoções decaídas, vontades decaídas, frustrações, desânimos, tédio, falta de sentido na vida. Elas têm que fugir disso atrás de alguma coisa para se alegrar. Mas não adianta de nada. Vão passar a vida inteira vaidade das vaidades e correndo atrás do vento até cair no inferno. Esse é o curso desse mundo que Paulo falou em Efésios 2:2. Essas pessoas que estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, elas nem imaginam o que é a alegria, a exultação que o Senhor coloca dentro de nós. O anjo Gabriel usou aqui com Zacarias, tá? Uma preposição que é a preposição mais forte da Bíblia. Depois você estuda preposições na sua casa, preposições na gramática portuguesa. A preposição mais forte na Bíblia é aquela lá de duas letrinhas, o E e o M. Diga em. A Bíblia começa com ela. Em mais o é no. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus o céu e a terra. O Evangelho de João também começa com em mais o igual a no. No princípio. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. En arche en hologos. No princípio era o verbo en arche. En arche, o em, no princípio. Em grego foi assim que João escreveu. A preposição em é tão importante que Paulo fala em Romanos 8:1. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Essa preposição é muito importante porque ela significa o contrário de EM, é o contrário aqui de EX. EX é ex. Ex, que vem de exterior, que vem para fora. Para fora. Tá? Para fora. Né? O ex-marido de alguém que estava dentro da posição de marido e agora está fora, é um ex-marido, e assim por diante, está cheio de ex por aí. Então, esse ex, a preposição em, ela é o contrário de ex, ela é para dentro, para dentro. Quando o anjo Gabriel diz para Zacarias, em ti haverá alegria e exultação, está dizendo para cada um de nós, é Deus falando para cada um de nós, dentro de ti haverá alegria e exultação. Dentro de ti haverá tanta alegria e exultação que você não vai precisar ficar buscando alegria em ninguém. Se alguém for para você motivo de alegria, isso é lucro, isso é coisa a mais. Se alguma coisa acontecer nas suas circunstâncias que faça você ficar alegre, isso é lucro, isso é coisa a mais. Mas não é nem nessas pessoas e nem nessas circunstâncias que está a origem da sua verdadeira alegria, está no seu interior, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, cheio do seu conhecimento, cheio da sua palavra, cheio do seu amor, cheio da sua alegria. Ou seja, eu não preciso ser alegrado por ninguém, quem me alegra é Jesus e pronto.
Se alguém mais me alegrar, aleluia, é lucro, é uma alegria a mais. Mas a minha alegria é o Senhor, de tal maneira que se não tiver ninguém me alegrando, e não tiver acontecendo nas minhas circunstâncias nada que me alegre, ainda assim estarei alegre, porque o Senhor está dentro de mim me alegrando. Jesus nos alegra com a verdadeira alegria. Aleluia. Quando a gente ficava com esse negócio de louvor, muita gente falava por aí nas igrejas, né, que a razão de louvor, de cantar no culto, é para alegrar as pessoas, porque elas chegam tristes, então você tem que cantar para alegrar as pessoas. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que as pessoas que vêm cultuar, elas já têm que vir alegres. Elas já têm que vir alegres. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e entrai por suas portas com ações de graças, com júbilo em seus corações. Entendeu? Não é para você entrar por essas portas aí, né? Cabisbaixo, triste. Pôr minha cadeirinha aqui no fundo. Não quero sentar naquelas cadeiras da frente, não. Minha cadeirinha aqui no fundo para ninguém me ver. Não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina assim: entrai por suas portas com júbilo, com ações de graças, com alegria no seu coração. Deus não nos quer tristes. Deus nos quer alegres. E Deus nos quer mais do que alegres. Deus nos quer exultantes na sua presença. Se Zacarias ia ficar alegre e exultante por causa de um nascimento de um filho que Deus estava dando para ele, mesmo em idade avançada que ele tinha, e sua esposa, mas a nossa alegria é muito mais do que isso. A nossa alegria é porque o Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu Jesus, irmãos. O Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu o seu Filho. O Pai nos deu Jesus, irmãos. Você está entendendo isso? O Pai nos deu Jesus, irmãos. Está entendendo o presente que você ganhou? Não é ovo de Páscoa, não. O Pai te deu Jesus, irmão. Que marasmo. A vida não tem que ser esse marasmo aí, não. Nós temos que ser as pessoas mais alegres do universo, mais alegres do que toda a criação, mais alegres do que todos os anjos. O povo mais alegre, porque o Senhor nos deu todo motivo eterno de transbordante alegria no Senhor.